de direito humano. Essa expressão, inclusive, direito humano, só vai nascer no século XVIII. Se você for ver os tomistas, né, na Idade Média, falavam, né, São Tomás de Aquino falava de um direito contra o governante injusto. São Tomás de Aquino achava que era legítima a revolta contra o governante injusto. São Tomás de Aquino. Né? No século XVIII, é que no romance, não é na política. Olha como a arte é importante. Concordo muito com o que o Júlio falou. Né? A arte, às vezes, ela é quem profetiza a mudança. É no romance, é na literatura e através de duas personagens femininas que nasce a expressão direitos humanos. Elas vão dizer que há um direito que lhe é negado. Ou seja, ela invoca que, para além das convenções sociais, existe algo que deve ser reivindicado. Portanto, quando é feita a Revolução Francesa é feita, inclusive, quem escreveu os documentos da Revolução Francesa de 1789 eram homens brancos, cristãos, ocidentais, proprietários de escravos. Quem escreveu a declaração? Veja, Franklin tinha escravos, Lafayette tinha escravos. Não é? Então, por isso que para nós é muito importante compreender essa história, até para que nós possamos compreender as suas próprias, né, contradições. O Lossurdo, ele tem uma expressão que eu acho ótima, né? A contra-história do liberalismo. Quer dizer, o liberalismo ele não foi liberal. Porque quando o liberalismo político ele é pensado, a ideia da universalidade, ele não pensou a universalidade de fato. Ele pensou a universalidade ocidental, cristã, branca, masculina. Onde é que estavam as mulheres na Revolução Francesa? Elas participaram da Revolução, mas elas não... Veja, a Olympier de Marseille foi decapitada, né? Em Marseille, lutando pelos direitos da mulher, dizendo que esses direitos eles existiam em 1789. Então, é muito importante compreender que o próprio liberalismo político não foi liberal. Bem, feito esse enorme preâmbulo, existe um terceiro movimento, que é o movimento do renascimento dos direitos humanos. Aí sim, como direitos humanos, com esse nome, que é exatamente após a barbárie nazifascista. O que o nazifascismo impõe à humanidade? Impõe a pior experiência bárbara em escala industrial com cientificismo, matar milhões de pessoas. Por isso que na década de 40 se interpõe a seguinte ideia, vou chegar agora no que o André pediu. Os Estados não podem tudo, o poder não pode tudo. É necessário colocar um freio ao poder. A ideia dos tratados de direitos humanos é colocar um freio ao poder. Por isso que nasce a Declaração de 48. É preciso que o sujeito humano, o princípio da dignidade humana, ele oriente a todos, inclusive para além dos Estados. O Estado não pode fazer aquilo que o Estado nazista fez. É essa a ideia central. De que o Estado, que o poder estatal, ele não pode exterminar as pessoas porque elas são, né, judias, ou porque elas são negras, ou porque elas são homossexuais. Ou seja, isso não pode, mas é um pacto sociopolítico. Esses documentos, eles são documentos de uma época. Aí, voltando ao pedido do André. A gente trabalha, existe uma literatura em direitos humanos que fala da geração de direitos. Eu, particularmente, prefiro utilizar a expressão dimensões de direitos. Os direitos de primeira geração, aí tem uma síntese ótima do Bob, que foi um grande jurista italiano, que ele dizia assim: os direitos não nascem todos de uma vez, eles nascem quando podem e devem nascer. Por quê? Os direitos eles são históricos, eles são frutos de um tempo histórico. Né? O José Martí ele dizia assim: os direitos não se ganham nem são outorgados, eles são arrancados. Eu acho essa frase ótima. Os direitos são arrancados. Os direitos de primeira geração, ou primeira dimensão, como eu prefiro, são os direitos do século XVIII. O direito de existir, né? O direito de ter um nome. Os escravos não tinham nome. Eu estava lendo anteontem um artigo sobre processos de escravos brasileiros no século XIX contra os seus patrões, na 1830 até 1880. O processo é assim: o negro Antônio não tem nome, não tem sobrenome, né? Porque o seu nome africano foi tomado dele. Né? As pessoas sequer tinham um nome.
Então, a primeira geração de direitos é o direito de existir, o direito a ter um nome, o direito a votar, o direito a ter participação política. Por que é a primeira geração? Porque é no século XVIII. Só que aí vem a Revolução Industrial, ou as revoluções industriais, né? E fazem a classe operária. Qual é a segunda onda de direitos, ou segunda geração, ou segunda dimensão? Vocês vão encontrar literatura que fala onda, geração e dimensão. Eu prefiro dimensão. Porque geração parece que é a geração seguinte suplanta a anterior. Não suplanta, né? Ela, digamos assim, se complementa. A segunda geração é a geração dos direitos sociais. É o direito à jornada de trabalho. Quais foram as primeiras greves do mundo? Foram as greves dos 3-8. Né? 1880. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e educação, 8 horas de descanso. Veja, o Ceará teve um partido operário, nascido em 1890, chamado Partido Operário do Ceará. Ele tinha um jornal de 1891 chamado O Combate, que ele dizia que ele lutava pelos 3-8. Isso em 1891. Essa é a segunda geração. Vem a terceira geração, que são os direitos difusos e coletivos, o direito ao meio ambiente, o direito à paz. Tem gente falando uma quarta geração, que é o direito ao reconhecimento, né, os direitos dos povos indígenas e tal. O sistema internacional ele nasce em 1948 e ele, em alguma medida, ele acompanha isso. Veja, os direitos da criança só foram afirmados como direitos em 1989, final do século XX. Os direitos da criança começaram a ser debatidos em 1979. Passaram 10 anos debatendo um tratado internacional de direitos. Né? Os direitos da mulher, através da CIDO, que é a Convenção, né, contra a Discriminação contra a Mulher, a CERD, que é a Convenção contra qualquer forma de discriminação racial. Gente, os direitos das pessoas com deficiência é de um dia desse, é 2001. Ou seja, o capacitismo. Por isso que eu gosto de dizer, os direitos são históricos. Por que a gente tardou tanto tempo em criar um documento para estabelecer os direitos da criança ou os direitos da pessoa com deficiência? Exatamente por causa dessa resistência. Qual é a função dos tratados? Existem 3 verbos importantes, né? Vocês são do campo, sobretudo do discurso. Né? Quais são os 3 verbos? Reconhecer, dar nome. Para a psicologia, dar nome às coisas é super importante. Né? Não dar o nome. Né? Reconhecer, dar o nome. Dizer que o direito existe. Olha, você tem direito a uma vida sem violência. Dizer isso para as mulheres é revolucionário. Ou seja, afirmar é o reconhecimento do direito. O segundo movimento é promover. É que um conjunto de forças políticas tem que promover o direito. Dizer o direito é quando nós afirmamos os documentos, os tratados, os instrumentos. Promover o direito é quando eu crio mecanismos para que esse direito seja promovido. E garantir é o terceiro verbo. O que eu faço quando o direito é violado? Eu tenho que reparar o direito violado. Eu tenho que reparar a relação, que foi uma relação quebrada, ela não cumpriu. Todo direito, ele não dá conta de uma realidade, ele dá conta de um devir. Olha mais uma vez o direito e a psicologia. O direito é devir, é dever ser. Ninguém deveria morrer de morte matada, mas tem gente que morre de morte matada. Ou seja, garantir o direito à vida não impediu que as pessoas matassem. Mas é necessário dizer que, eticamente, o direito à vida é importante. Portanto, por isso que é importante dizer as coisas. O sistema internacional de direitos humanos está sendo esvaziado agora. Né? Por quê? Porque nessa onda do populismo autoritário não se reconhece, inclusive. Eu acho que eles são documentos éticos importantes, eles são documentos políticos importantes. Eu me referencio deles. Quando é a pergunta, o que está faltando deles? Bom, primeira coisa que está faltando é que os Estados os obedeçam mais. Mas a segunda coisa é que eles são instrumentos de luta. Né? O que importa é que eles sejam o nosso referencial. Eu vou falar uma última coisa. Veja, o que é importante para nós desse lado do mundo? Eu gosto muito de um conjunto de pessoas que advogam os direitos pós-coloniais ou decoloniais. Os direitos humanos servem aos povos indígenas, aos quilombolas, a quem está desse lado do mundo, já que eles são ocidentais, né, já que eles são da Europa Central? Eu acho que sim. Porque eles podem ser reinventados do lado de cada mundo. É ou não é importante para o indígena brasileiro reivindicar direitos humanos, a sua tradicionalidade, a soberania do seu povo? É ou não é importante aos povos
quilombola, as mulheres das periferias da América Latina reivindicarem o direito humano a que seu filho fique vivo e que a sua vida não seja violentada. Eu acho que é importante. Então, eles têm uma importância, né, de anúncio ético-político. Agora, eu concluo com Drummond. Né? As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. É muito importante lembrar esse verso do Drummond. Né? Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Porque senão a gente vai achar que simplesmente a vida vai nascer do anúncio da lei. Não é. A lei é uma expressão, é um instrumento histórico. Para o Philippe Lamancouri, não adianta ele agitar a Declaração Universal de 48, ou o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 62, ou a Convenção Interamericana de 74. Não adianta, ele precisa que isso vire vida vivida. Esses documentos para ele são importantes na medida que eles permitem, eles dão legitimidade. Veja, eu advoguei em instância internacional, tá? Aí assim, às vezes um relator de um comitê especial da ONU dizia a mesma coisa que a gente dizia aqui, só que era muito importante que a nossa luta fosse dita por outras vozes. Olha como era importante ter o comitê internacional, ter o sistema internacional. Isso é sobretudo importante. O Felipe coloca um tema que me parece um tema fundamental e que a gente tem que chegar a ele. Uma vez eu estava dando uma entrevista, eu vou concluir com isso. Eu estava dando uma entrevista, aí eu estava defendendo a democracia. Né? Aí o cinegrafista disse assim: mas doutor, a gente já vive uma ditadura, eu não posso sair da minha casa por causa da facção. Né? Ele entendia, e estava certo, que ele vivia uma ditadura. E ele entendia que somente a força, a mano militar, poderia dar a liberdade de volta a ele. Né? Eu acho que a nossa tarefa é dizer que a violência é o retorno da segregação e a paz é fruto da justiça. Nós temos que ser uma sociedade que volte a desejar a justiça e não desejar a violência. Tem muita gente vibrando e desejando violência, né? Até para tentar, né, suplantar outras formas de violência. Mas precisamos desejar a justiça como um valor. Acho que esse é o grande problema. Por exemplo, a disputa dos grupos armados, ela não vai ser resolvida exclusivamente com guerra às drogas. Concordo demais com o que Juliana colocou. Ela vai ser resolvida a partir de novas potências de vida, de novas aberturas possíveis. Né? Só que é super difícil dizer isso hoje às pessoas. Eu acredito muito na mediação positiva de conflitos, na abertura de possibilidades. Né? E acho que assim, o que o Felipe vive no Ancuri, o que milhares de pessoas vivem hoje nas periferias da América Latina, é a emergência de territórios de exceção, onde falta tudo, mas sobretudo justiça. Falta o saneamento, a escola, a oportunidade, o trabalho. Sobra Estado-repressão, Estado-camburão, porque faltou Estado-promoção social. Então é muito importante recuperar a ideia de que a promoção social ela é melhor do que o Estado-repressão e o Estado-coerção. O grande problema do tempo atual é que nós perdemos a pactuação coletiva de que a justiça era um valor a ser defendido, a justiça social, que era necessário distribuir renda, que era necessário distribuir poder. Eu concluo com 3 coisas. Riqueza, saber e poder sempre andam juntos. Sociedades que concentram riqueza, concentram poder e concentram saber. É preciso distribuir riqueza, poder e saber. Então, eu acho que esse é o projeto que nós precisamos. E para isso há uma urgência, e a gente tem que se implicar com isso. Vale a pena dedicar a vida a isso? Eu acho que vale. Porque a vida do mais pobre está esmagada pela ausência. A vida da classe média está esmagada pelo medo, né, pelo consumismo. A vida da elite rica está esmagada também, só que é outro tipo de esmagamento. Né? É pela impossibilidade de viver uma vida plena. Esse sistema ele é ruim, sobretudo para aqueles que são mais pobres. É muito importante acenar com outras possibilidades de viver. A vida não pode ser isso que nos é apresentado. Não é encantadora. E assim, não tem saída individual, não tem saída só no bar, não tem saída
não tem saída na terapia só, né? Não tem saída no consumo de psicoativos, não tem saída sozinho no tarja preta. Não tem saída individual, é isso. Né? A Juju fez uma belíssima declaração de amor aqui, né? E me lembrou o Belchior, né? Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, a gente tem que dizer isso para as pessoas. Né? Acho que é fundamental isso, né? Lamentavelmente a gente não está dizendo isso para as pessoas. Eu adorei que o pássaro escolhido para esse ninho fosse Bacurau, né? Eu acho que Bacurau virou verbo, está na hora de ter mais Bacurau na vida.